Olá pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é basicamente responder essa pergunta: o que é inteligência artificial? Primeiramente, esse é um nome ambíguo. A gente pode falar de inteligência artificial como uma habilidade específica, especial que um sistema pode ter, ou como uma área de estudo da computação especificamente. Então são duas maneiras de a gente usar o nome inteligência artificial. Por exemplo, a gente fala às vezes a inteligência artificial de um jogo, de um game. Aí a gente está falando de um sistema específico que tem essa habilidade especial que a gente vai discutir mais tarde. Ou se a gente falar a inteligência artificial tem produzido avanços, aí a gente está falando da área de estudo. Mas vamos entender melhor essas duas definições da inteligência artificial. Esses dois significados desse nome. Em termos de habilidade de um sistema, a gente já viu esse nome ser usado muitas vezes na cultura popular, em filmes, para designar sistemas que, por exemplo, que de maneira autônoma, independente, decidem tomar o controle de uma nave e decidem matar os astronautas. Isso é o que acontece no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Aqui está numa ordem cronológica, certo? Fazendo esse arco aqui. No filme Guerra nas Estrelas, a gente tem robôs que eles exibem uma inteligência artificial. Eles são capazes de interagir com os humanos de uma maneira bem parecida com humanos até. Aí temos outros filmes de sucesso, de vários estilos, inclusive, alguns mais dramáticos, como esse aqui, com robôs com forma exatamente igual a de humanos, que reproduzem a forma humana, né? E o nome desse filme é Inteligência Artificial. Temos filmes mais infantis, como Wall-E, e nele o robô ele tenta desenvolver uma amizade com outro robô que não está tão capacitado assim para entender a amizade. Tem filmes com um curioso até romance com, com máquinas, né, com sistemas de inteligência artificial. É o caso desses dois filmes aqui. E esse aqui é o mais recente de todos. Em português o nome é Rom Bugado. É um filme que traz um robozinho que se torna... Aquele é vendido para ser um amigo pessoal dos adolescentes. De maneira geral, a inteligência artificial. Na cultura popular, esse termo é usado como a habilidade, certo? É naquele primeiro sentido que eu falei antes, em termos da habilidade que está presente em máquinas, computadores ou robôs. Robôs podem ser entendidos como um computador, né, já que são controlados por um processador e por um programa. E são habilidades que são próximas, se aproximam de habilidades humanas. Tipicamente, nesses filmes aí, eles são capazes de fazer várias tarefas, são capazes de aprender, inclusive, novas tarefas. São conscientes, onde consciente, vamos definir aqui, que ele tem noção da sua própria existência. Eles têm, via de regra, têm emoções também. Então, muito próximo de habilidades humanas, certo? Então, essa é a IA na cultura popular. Mas vamos discutir melhor para a gente entender o uso mais prático do termo inteligência artificial, mais realista, como ele é usado nos dias de hoje, certo? De maneira mais precisa tecnicamente. A inteligência artificial, enquanto habilidade, nesses filmes aí a gente viu que são sistemas que têm uma capacidade similar ao ser humano, capacidade intelectual, cognitiva. Eles podem fazer várias tarefas, tipicamente, eles são conscientes. Isso está ligado a uma maneira de enxergar a inteligência artificial, que é chamada de IA geral, ou também IA forte. É a ideia de que o sistema tem inteligência artificial mesmo se ele tem capacidade similar ao ser humano. Mas se a gente definir assim, um monte de coisa que está ao nosso redor, ou na verdade tudo, e que a gente chama de inteligência artificial, seja o sistema de tradução do Google, seja o sistema de recomendação do Netflix,
seja coisas como o Alexa, que é um assistente que você conversa com ele, ele responde em voz. Todos esses aí não chegam nesse nível, então não seriam chamados de inteligência artificial. A gente não poderia dizer que esses sistemas têm essa habilidade. Tem outra maneira de enxergar, de pensar a inteligência artificial enquanto habilidade. Essa aqui não é a que é adotada na prática hoje em dia, certo? É a ideia de que o sistema tem inteligência artificial quando ele tem capacidade de fazer bem uma tarefa específica. É a ideia da IA restrita. A gente pode dizer que um sistema tem essa habilidade de inteligência artificial se ele faz bem uma tarefa específica e se ele é construído com certas técnicas que eu vou falar já já. Então é essa visão que a gente vai adotar, certo? Mais simplista. E aí eu tenho que reduzir um pouco a expectativa de vocês sobre o que a gente estuda, não é nada como se vê nos filmes, tá? E a gente pode falar de inteligência artificial enquanto área de estudo. Enquanto área de estudo, ela é um ramo da ciência da computação, mas que envolve conhecimentos da matemática, da estatística e de várias áreas. E estuda técnicas para criar programas para resolver tarefas específicas, ou seja, criar programas que exibem aquela habilidade que eu chamei de IA restrita. Que tipo de tarefa? Para tarefas difíceis de serem resolvidas, programando diretamente, escrevendo de maneira específica cada passo que vai resolver essa tarefa. E geralmente são tarefas que são realizadas com sucesso por humanos. A gente tem dificuldade de criar programas para ela, mas os humanos conseguem resolver. Exemplo, jogar xadrez bem, em um alto nível. Os seres humanos conseguem fazer com sucesso. Agora, criar programas para isso que indique o melhor movimento é bem longe do trivial, certo? Por vários motivos. Ou andar em duas pernas. Andar em duas pernas a gente faz corriqueiramente, mas criar um programa que faz um robô controlar os motores que movem essas pernas e que se equilibre direitinho foi algo que levou tempo até ser bem realizado. Para esse tipo de atividade também a gente usa técnicas dessa área de estudo, tá? Ou andar de bicicleta, o ser humano faz bem. Mas criar um programa que controle algum robô, como esse, digamos, para andar de bicicleta, é difícil escrever o programa diretamente. Então a gente vai precisar de técnicas especiais. E aí são as técnicas dessa área de estudo chamada inteligência artificial. Também a ideia de você ler um texto em voz alta, quer dizer, traduzir o texto escrito para sons, né, que sejam os sons corretos das palavras. Isso também é muito difícil de programar diretamente, dando os comandos passo a passo. Então a gente usa técnicas de inteligência artificial para criar um programa que possa fazer isso. Outra característica, essas técnicas especiais fogem da programação direta convencional, elas são inspiradas em aspectos da inteligência natural. E daí é que vem o nome, inteligência artificial, né? Ela tem inspiração na inteligência natural, na inteligência dos seres humanos ou até de animais. Mas ela não visa ser igual. Então tem técnicas que fazem algum tipo de raciocínio, criam programas que usam, por exemplo, lógica para fazer um tipo de raciocínio. É igual ao raciocínio que acontece na mente humana? Não, mas é inspirado nele. Ou técnicas que fazem planejamento, ou técnicas que usam conhecimento explícito, conhecimento que já existe, que está pronto, para que eles consigam fazer a tarefa usando, por exemplo, manuais de especialistas que explicam como fazer aquela tarefa. Existem técnicas de aprendizagem, o ser humano é capaz de aprender, animais também, quando eu falo inteligência natural, inclui aí humanos e animais. Então também existem técnicas que visam fazer um programa aprender a resolver uma tarefa. Técnicas também que simulam, são inspiradas na imaginação humana, na capacidade de pensar num modelo do mundo e agir
com base nesse modelo criado, imaginado, por exemplo. Bem, dessas técnicas todas que são inspiradas nesses aspectos da inteligência, a técnica de destaque hoje, o grupo é um grupo bem amplo de técnicas. São as técnicas inspiradas na aprendizagem, na capacidade de aprender. Isso é um ramo, uma sub-área da inteligência artificial chamada de aprendizagem de máquina, ou em inglês machine learning, é um nome que você vai ver muitas vezes, mesmo em textos em português. Então ela é um ramo da inteligência artificial. É o ramo de maior sucesso do momento. Então muitas vezes você vê aprendizagem de máquina e inteligência artificial, esses nomes serem usados de maneira como se fossem sinônimos. Mas a aprendizagem de máquina é inspirada no aprendizado, na capacidade de aprender. Ela estuda técnicas para fazer um programa aprender automaticamente uma tarefa a partir de dados. Essa área tem muitas técnicas, é muito ampla. Mas uma técnica de destaque aqui é a técnica de redes neurais. Então, que vocês talvez já tenham ouvido esse nome alguma vez. Então, como exemplo aqui, bem rapidamente, de maneira bem por alto, como é que a gente cria um programa com técnicas de aprendizagem de máquina? Você precisa fornecer dados, ele aprende a fazer uma tarefa a partir de dados. A tarefa aqui que eu quero é classificar fotos de gatos e cachorro. Eu quero que um sistema veja uma foto, pode ser uma foto tirada ao vivo da webcam, na hora. Ele vai examinar aquela imagem e vai dizer é um gato ou então é um cachorro. Ele só vai identificar esses dois, certo? Para simplificar aqui a ideia. Então você tem que treinar esse sistema fornecendo várias fotos de gato e dizendo explicitamente isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato, para cada uma delas. Fornecer também várias fotos de cachorro e dizer isso é um cachorro, é um cachorro, é um cachorro, é um cachorro, para cada uma delas. Você passa esses dados para um programa especial que faz esse treinamento, certo? Esse programa vai fazer um treinamento e vai acumular esse aprendizado, ele vai aprender os padrões aqui, ó, de uma maneira assim automática e implícita. A gente não tem acesso direto ao que ele aprendeu, tá? Mas ele vai aprender a perceber as características de um gato e de um cachorro, né? Que a orelha é mais pontuda no gato, que gato tem bigodes, etc. Então, esse aprendizado vai ser acumulado numa coisa que a gente chama de modelo. E depois de devidamente treinado, o modelo vai estar pronto para você fornecer uma foto para ele. Aí o seu modelo treinado aqui responde a uma probabilidade de ser aquelas duas classes que ele foi treinado. Ele foi treinado para reconhecer só gato e cachorro. Então ele vai dizer cachorro com 98% de chance ou gato com 2% de chance. Seria um exemplo aqui que um modelo bem treinado poderia responder. Ele não precisa dizer com 100% de certeza não, tá? Esse aqui é um cachorro com a orelha meio pontuda, então pode causar alguma confusão no modelo. Mas se você pegar só a maior probabilidade aqui, ele acertou, né? A gente pode dizer que ele acertou. Então entenda o modelo como sendo a parte do programa que acumulou o aprendizado. Por exemplo, a rede neural, depois de treinada com algumas fotos, ela pode responder à classificação de uma foto nova que não tinha sido usada no treinamento. Se ele foi bem treinado, ele vai responder corretamente muitas vezes, a maioria das vezes. Então, como resumo dessa aula, na cultura a gente vê a IA sendo retratada na sua visão mais forte, a chamada IA geral ou IA forte. Na prática, o que a gente pratica, o que a gente estuda, o que se usa na indústria hoje em dia, o que está ao nosso redor é uma visão de IA mais restrita. São programas criados com inteligência artificial, mas nessa visão restrita. Eles fazem tarefas específicas, cada sistema preparado para uma tarefa. De forma geral, a inteligência artificial estuda técnicas inspiradas na inteligência natural de homens e animais. E o principal ramo dela é a aprendizagem de máquina, que a gente vai focar nesse curso. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo.